Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Muitas em Mim, edição especial Confam 2025. A Confam é a Convenção Nacional da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais. Teremos em Bento Gonçalves, de 20 a 23 de novembro, mulheres de todo o Brasil e inclusive internacionais, todas associadas na BPW. Isso é muito importante. Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais, a mil, aqui na Serra Gaúcha. Hoje tem uma convidada especial, minha amiga Marisa Basso, ela que é jornalista, empresária, associada e fundadora da BPW Cuiabá. Marisa, um enorme prazer te ter aqui comigo. Estou muito feliz. Obrigada, Beatriz. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pela iniciativa de todas vocês, que é uma oportunidade de a gente estar falando um pouquinho da gente para todas as nossas amigas desse imenso Brasil, né? E também de fora. Então, estou bem feliz mesmo de compartilhar um pouco da minha história com vocês. Ai, que delícia. Marisa, para a gente começar, a gente quer saber um pouquinho da tua trajetória. O que tu fizeste na tua vida para chegar até aqui? BPW, as outras associações, a gente conversa depois. Eu quero saber antes a tua história. Tá certo, Beatriz. Bom, eu sempre fui uma menina, né, muito altiva, sempre gostei de conversar, sempre gostei de liderar a meninada de onde eu morava, da gente das brincadeiras. Eu sou paulista, do interior de São Paulo, de Barretos, e desde muito nova, né? Quando eu tinha 16 anos, eu mesma fui em busca do meu primeiro emprego. Então, não teve aquela coisa de alguém, na época nem existia isso de currículo, de mandar, eu mesma fui em busca do meu primeiro emprego e consegui numa loja. Então, foi assim, muito interessante, eu não tinha experiência nenhuma. Eu me lembro, Beatriz, como se fosse hoje, quando a pessoa disse para mim: olha, eu não vou te contratar porque você não tem experiência. Eu já tinha ido em muitos lugares, eu disse, mas eu nunca vou ter se eu não tivesse oportunidade. E naquele momento eu tive a oportunidade, trabalhei lá por quase 20 anos, até quando eu decidi vir para Mato Grosso. Então, aí eu comecei como vendedora, depois fui gerente de loja, supervisora, enfim. Então, essa conexão com pessoas, com vendas, isso me fascinou e me encantou. Eu gostei muito. E claro que eu queria fazer faculdade, mas eu não tinha como, eu trabalhava o dia todo, ajudava em casa, questão financeira, né? Então, esse sonho ficou adormecido. O sonho de fazer a comunicação, o sonho de estudar ficou adormecido, mas eu não desisto nunca, né? Então, tive a oportunidade de mudar para Mato Grosso, para Cuiabá, há 30 anos. E aqui, logo que eu cheguei, eu me formei, hoje eu sou, né, jornalista. Então, desde quando eu cheguei para cá, já entrei na sociedade da Estúdio Press. E então, eu sou, assim, uma paulista que eu sou muito grata por tudo, por toda a minha vida lá, por toda a minha construção, por toda a minha base, por me tornar uma pessoa, né, com todo o conhecimento que eu adquiri lá. E Mato Grosso, como a gente coloca sempre aqui, Cuiabá, uma cidade calorosa e calorenta, que me recebeu de braços abertos. E eu sou cidadã mato-grossense, eu sou cidadã cuiabana e tenho muito orgulho. Ai, que linda essa tua trajetória. Marisa, e a BPW chegou como na tua vida? Olha, Beatriz, bom, a BPW, Beatriz, ela está no meu DNA, né? Foi muito interessante, porque eu estou em Mato Grosso, em Cuiabá, há 30 anos, e estou na BPW há 24 anos, então foi assim, bem próximo. Eu estava num evento em Tangará da Serra, porque a primeira associação em Mato Grosso foi em Tangará da Serra. Eu estava num evento em Tangará da Serra, um evento naquela época que mulher quase não participava, não compunha mesa nem nada. Eu estava compondo a mesa de um evento, né, da Associação Comercial, e uma liderança lá, a presidente da BPW, me viu e falou assim: vou te convidar para você conhecer uma associação de mulheres. Fomos lá conhecer a Associação de Mulheres, fazer esse contato, estava junto com a Sueli, minha sócia, e então começou todo um processo de entender. Claro que naquela época, não é como hoje, que você tem os aplicativos, você tem Google, não. Na época a gente foi pesquisar o que realmente era a BPW, buscar, então começamos, mas foi um processo todo muito rápido. Isso foi no começo do ano, quando foi agosto, já estávamos com a documentação toda pronta, com 133 mulheres já associadas.
e começamos aqui em Cuiabá com 133, com tudo assinado, com toda a documentação, e em dezembro, então, fizemos a festa de lançamento com o BPW Brasil, com tudo, e de lá para cá são 24 anos e que eu participo muito com projetos, com trabalho. Eu comecei na BPW, não na diretoria, eu comecei como coordenadora de comunicação, até pela minha expertise como jornalista, tudo, e foi muito bacana que a gente conseguiu dar uma divulgação muito grande aqui. Então, todas as nossas ações elas foram difundidas pela imprensa, né? E isso eu fui, assim, adquirindo cada vez mais entendimento do que era a BPW, desse grupo, do trabalho coletivo, de criação de projetos, de participação em projetos, e depois eu fui presidente. Foi uma época assim, muito boa também, de muita coisa acontecendo, e fui presidente por 2 gestões. Na época, Beatriz, aqui a gestão era de 3 anos, então eu fiquei 6 anos à frente da BPW, mas assim, com uma visão bastante futurista, de inovação, sempre respeitando a tradição, sempre respeitando a nossa história. Mas, por exemplo, eu criei um projeto na época que era Vitrine BPW de Oportunidades. Então, o que nós fazíamos? Desfiles, feiras, mas para mostrar a ponta de estoque, o finalzinho, aquela liquidação que todo mundo coloca lá, mais ou menos assim. Hoje isso mudou. Nós fizemos desfile com todo aquele glamour, mas todas peças de liquidação. Então foi assim, um boom aqui, todas as boutiques, lojas, não só das associadas queriam participar, foi assim muito bacana. Claro que a gente tinha um cunho social também, inclusive eu apresentei esse case numa Confam, que foi na Confam de São Paulo em 2013, e aí ainda tinha, né, os cases de sucesso, nós trouxemos o troféu de primeiro lugar, que foi uma inovação, porque como que você mostra, né, isso, liquidação num desfile todo glamouroso, e teve, assim, um resultado muito bacana. E criei também uma série de outros projetos. Eu lembro que também, nessa época, mais ou menos 2012, 2011, nós já falávamos de pitch de negócios, para ensinar as mulheres a falarem em pouco tempo, porque começavam a falar e não falava do seu negócio, não explicava, e o tempo ia se passando. Então, nós trouxemos até a Sara Martins, que hoje ela está na BPW Brasil, ela veio aqui, ela tinha toda essa expertise, né? Ela veio para cá ensinar as mulheres da BPW Cuiabá a fazer negócios, rodada de negócios, pitch de vendas em pouco tempo, 1, 2 minutos. Então, foi muito legal. E assim, uma série de outros projetos, veio num tempo que não se falava muito em network, que network eu me lembro que a gente ia para grupos onde você pagava para entrar, para levar folder, para levar seu material, e nós criamos aqui também projetos de network, onde nós trazemos mulheres de outras instituições, mulheres, outras empresárias, junto com nossas associadas, para fazer essa divulgação, para fazer esse network, assim, bem intenso. Então, foram, assim, anos de projetos bem intensos, e, claro, de projetos que marcaram, que continuam até hoje, como exemplo, esses que hoje são da BPW Brasil, que eu sou doadora de vida, o Marça Mulher, que se tornaram projetos nacionais. Então, é algo, assim, bem bacana, foi uma gestão muito intensa. E daí você deixa de ser presidente, né? 2 gestões, trabalhei assim no cargo de liderança, cumpri minha missão, mas a gente continua trabalhando até hoje, a gente continua envolvida nos projetos até hoje. Eu nunca me afastei da BPW, eu nunca deixei de estar inserida nos projetos esses 24 anos de BPW. Eu ia mesmo te perguntar quantos anos, que eu estava aqui imaginando já. Marisa, Foi em e na 2000. BPW Brasil? Sim. Então, depois, nesse período, quando eu estava acumulando, que eu era presidente aqui da BPW Cuiabá, eu fui convidada para ser coordenadora de comunicação. Então, como eu já tinha, né, todo o conhecimento da área, né, da minha formação de jornalista, eu fui, então, coordenadora de comunicação. Mas numa época que não tinha mídia social, numa época que trabalhava com um jornalzinho impresso, numa época que eu comecei a inovar, de mandar links de notícias, de fazer as revistas, e aí a gente chegar, assim, a levar a nossa BPW para outros patamares, inclusive para mídias internacionais. Eu sempre tive esse olhar, né? A gente tem que ter um olhar local, mas com aquela visão global. Então, sempre colocando a nossa BPW nas mídias, né, nacionais, internacionais, e daí eu fui coordenadora de comunicação e também vice-presidente, primeira vice-presidente da BPW Brasil,
coordenando, né, coordenadora dos projetos, e foi um período muito bacana, de muita contribuição, de troca. Eu falo que é uma troca muito grande, você aprende e você contribui. E aí, com muitos projetos, e foi numa época, assim, fantástica, onde começamos a iniciar os projetos nacionais. Na época era ainda Doe Vida, né, Doe Sangue, que depois ele já se transformou em Doando Vidas, né, porque ele foi ampliado, e também o Marça Mulher. Então, foi nessa época, 2013, 2014, quando eu iniciei, né, na BPW Brasil. Então, eu levei esses projetos, né, para todo o Brasil. Foi muito legal o contato com todas as BPWs, a gente iniciar esses projetos. E também em 2015, olha como o tempo passa, 10 anos do projeto Trabalho Igual, Salário Igual, porque nós tínhamos a lei, mas o que adianta ter a lei se não é cumprida, se não tem conscientização? Então, era aquela conscientização da classe empresarial, então a gente juntava aqui todos os poderes, né, para poder falar disso, da importância desse avanço, da necessidade do trabalho igual, salário igual, das mulheres terem os mesmos salários diante das oportunidades de trabalho. Então, foram anos também, foram 2 gestões de trabalho intenso dentro da BPW Brasil, e foi, assim, uma experiência maravilhosa, e que me deixou ainda com mais bagagem, né? E essa bagagem, tu está hoje também participando da BPW Internacional. Conta para nós um pouquinho disso. São, assim, caminhos que a gente vai construindo, né? Porque a gente fala, né, que o caminho se faz caminhando. Você não vai cortando etapa, você não vai... São 24 anos, por isso que eu falo que a BPW está no meu DNA, porque você viu, né, eu contando a minha história, né? A minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida BPW, elas vão se entrelaçando, a minha profissão com a BPW. E então, este ano, né, eu fiquei muito feliz de ser selecionado, o meu currículo, com o projeto que eu encaminhei, para poder estar no Comitê Internacional da BPW, que é o Public Relations. Então, contribuindo internacionalmente com a difusão da BPW, e isso me deixou muito feliz, porque a gente está aqui, Beatriz, para poder exatamente servir, levar, e como eu sou da comunicação, eu gosto muito, né, de divulgar, de mostrar o que a gente faz, de difundir, porque eu vejo que é muito importante. Claro que hoje nós temos as redes sociais, então o trabalho é ainda mais intenso. Isso me deixou, assim, muito feliz, porque veio de um caminho que eu fiz ao longo desses 24 anos. Não foi assim, você foi indicada, não. Foi um currículo selecionado, onde assim, tínhamos inúmeras mulheres do mundo todo. Isso me deixou, assim, muito feliz de hoje também participar da BPW Internacional através do Comitê Public Relations. Que é da comunicação. Oi? E esse comitê é da comunicação. Exatamente, né? Que o Public Relations seriam relações públicas, então é da comunicação. Então, a gente faz todo esse trabalho de comunicação dentro da BPW Internacional. Maravilha, maravilha. É muita coisa, é muita história, hein? A gente sempre fala, quando a gente começa a contar aqui, a gente tem muita história para contar, a gente tem muita coisa que acontece, que é muito tempo, né? Mais de 2 décadas de BPW. Claro, claro. E me fala também do Conselho da Mulher Empresária do Mato Grosso. Tu está hoje presidindo. Beatriz, a BPW é tão importante na minha vida que a Associação Comercial, o presidente da Associação Comercial, ele queria trazer para a associação o Conselho da Mulher Empresária, tanto na associação local como em todo o estado de Mato Grosso. Ele me convidou, ele falou para mim: Marisa, você tem um conhecimento gigante, você trabalha há mais de 2 décadas com o BPW, você entende do que é o trabalho voluntário, o que é a dedicação e como fazer isso. E me convidou para fundar o Conselho da Mulher Empresária. Então, para mim, foi assim, fiquei muito feliz, porque eu pude trazer essas mulheres que precisavam tanto dessa capacitação, mulheres que abrem os seus negócios e que muitas vezes não sabem, né, onde buscar apoio, não tem um espaço somente delas. E a Associação Comercial, embora tenha um trabalho gigante em prol da classe empresarial, mas não tinha esse olhar para as mulheres empresárias. Então, nós começamos isso ano passado e foi muito bom, porque veio de encontro, né, com que foi instituído o Dia Nacional da Mulher Empresária, para ver a importância que tem, porque nós somos hoje mais de 50%, e eu falo que a gente move a economia do país. Então, eu trabalhando, isso me deu, assim, mais bagagem ainda desse fortalecimento, desse crescimento junto com as mulheres, e sempre, Beatriz, num trabalho coletivo, sempre proporcionando um empoderamento, um conhecimento, uma capacitação
para as mulheres, porque a gente tem que pensar sempre no macro, sempre num trabalho coletivo, porque aí acaba vindo, né, individualmente para cada mulher aqui de Cuiabá, de Mato Grosso e de todo o Brasil. Então, isso também foi mais, assim, falo que um presente de Deus na minha vida. Com certeza, porque tu está fazendo um trabalho, na realidade, a tua vida inteira, trabalhando com mulheres no desenvolvimento dessas mulheres para que realmente consigam empreender, liderar, é isso. Exatamente. Você vê, desde que eu comecei, na verdade, antes da BPW entrar na minha vida, eu já trabalhava nesse segmento, né, feminino, com o jornal Rosa Choque, que foi o primeiro jornal online de Mato Grosso. A gente fundou esse jornal, né, antes da BPW, então muitas pessoas até achavam que o jornal era da BPW, porque nós colocamos a BPW, a difusão também dentro do jornal Rosa Choque, hoje é o portal Rosa Choque. Fizemos aqui, Beatriz, na virada do século, o primeiro congresso da mulher no terceiro milênio. Então, assim, a gente tem uma expertise de trabalhar, de trazer assuntos assim, super importantes, porque existiam pouquíssimas instituições aqui em Mato Grosso, nem tinha o núcleo da mulher, era só na universidade, era um núcleo de estudos dentro da Universidade Federal, mas a BPW veio de uma forma para poder unir essas mulheres e trazer muito conhecimento, trazer luz e mostrar esses trabalhos coletivos do que nós podemos fazer e do que nós podemos nos transformar, né? Tirar o que nós temos de dentro de nós numa forma bastante coletiva e melhorar a vida das pessoas. Então, eu trabalho nesse segmento voluntário já há muito tempo, se fundindo com o meu trabalho profissional. Não, perfeito, perfeito. E claro que a gente tem que entrar no assunto Confam, né? Confam, quantos tu já participaste? Tu perdeste a conta. Beatriz, eu acho muito importante, todas as pessoas que entram na BPW, né, que já estão na BPW, receber essa informação da Confam, que é a nossa convenção, né, a Convenção da Federação das Associações de Mulheres de Negócios, Convenção da BPW Brasil. E quando eu entrei na BPW, que nós fundamos aqui em dezembro de 2001, a primeira convenção já seria em junho de 2002. E olha só, a primeira convenção que eu participei foi em Porto Alegre. Foi aí, no Rio Grande do Sul. Sim, foi a primeira vez que eu fui a Porto Alegre, foi a primeira vez que eu fui ao Sul, e foi um divisor de águas na minha vida. E eu falo, quando eu falo de Confam, quando as pessoas me perguntam aqui, quando a gente fala motivando a participação das nossas associadas, eu coloco como um divisor de águas na nossa vida de BPW e na nossa vida pessoal, profissional. Então, eu participei, então eu tenho assim uma memória afetiva dessa Confam aí no Sul imensa. Você imagina a minha expectativa, a minha alegria de voltar depois de 24 anos, né? Então, é a minha 24ª Confam. Foi uma oportunidade na época de participar, foi um mundo que se descortinou, de fazer network com mulheres do Brasil inteiro, do mundo que estava também, as internacionais, e conhecer melhor, ter esse norte da BPW. Já foi numa época também que eu cheguei na primeira minha Confam, já teve eleição para nova gestão. Então, foi assim, tudo muito intenso. E eu voltei muito feliz. E claro, né, que depois que a gente tem aquele momento maravilhoso dentro da Confam, eu não podia deixar de conhecer a Serra Gaúcha, que é uma beleza... assim, só vendo mesmo, né? Eu fui conhecer Gramado, fui a Bento Gonçalves, fiz o passeio da Maria Fumaça, que desde aquela época eu já tinha. Então, assim, foi maravilhoso, foi uma Confam belíssima. E de lá para cá, nunca mais deixei de participar. Eu estou indo consecutivamente na minha 24ª Confam. Então, é um marco, sim, é um divisor de águas. Eu convido todas as associadas que ainda não se inscreveram, que se inscrevam, que foi uma oportunidade, que agora abriram-se mais, né, inscrições, que participem. Vocês vão voltar com uma outra visão, uma conexão, e assim, poder conectar com mulheres do Brasil todo, do mundo todo, é fantástico, Beatriz. É um momento ímpar na nossa vida, de conhecimento, de network, de contribuição, as palestras, as plenárias, tudo é muito rico. E a gente tem, claro, como a gente sempre fala, vai dois dias, enfim, de acordo com a sua agenda, antes ou depois, porque vale a pena você ficar na Confam full time, prestar atenção em tudo, que é tudo muito rico, conteúdos riquíssimos, e depois passear nessa beleza que é a Serra Gaúcha. E curtir também nessas festas lindas que vocês estão preparando aí para a gente. Ai, que linda! Não, é exatamente isso.
A Confam está sendo preparada com muito carinho, porque é uma imersão de conhecimento e ainda muito networking, realização de negócios, com certeza. E, claro, tem todos os atrativos culturais, com certeza. E um detalhe, Marisa, esse ano o passeio da Maria Fumaça vai ser Natal nos Trilhos. Imaginou que vai ser? Maravilhoso. Promete. Natal já tem toda aquela magia, né? Então, e é muito legal, Beatriz, porque é um momento, né? A gente tem assim, esse ano eu acredito que vai estar na casa de umas 400 mulheres, então você imagina, né? Desculpa, esse encontro com as mulheres, esse network, essa troca, esse abraço, essa energia, e também de negócios. Nós temos a Expo Confam, não podemos deixar de falar da Expo Confam, que é uma oportunidade gigante das associadas estarem expondo e negociando, mostrando o seu trabalho, serviço, e da gente estar ali nessa facilidade na hora do corre, poder comprar, adquirir, conhecer, né? Mais do que isso, é conhecer o que grande parte delas que está ali na Expo Confam, do Brasil todo, a gente conhecer o trabalho. Então, é algo imperdível mesmo. Acho que eu não tenho nem o que falar, porque a minha participação já legitima tudo que eu estou falando, né? 24ª Confam ininterruptamente. E cada Confam é uma novidade, cada Confam é um momento diferente. Nossa, recomendo. Ai, que bárbaro. Eu já estou participando desde que entrei em 2017, quando fundamos aqui em Bento Gonçalves. Eu já sou apaixonada pela Confam, eu imagino a tua trajetória com essa caminhada, meu Deus, mas estou muito feliz. Adorei conversar contigo, eu quero, e para a gente encerrar, que tu faça um convite para as mulheres que ainda não são BPW, para que elas venham conosco. Olha, todas as mulheres que ainda não participam de uma associação, procure saber no seu município, entre no site da BPW Brasil, se não tem na sua cidade, seja você a fundadora de uma nova BPW, porque é um grupo de mulheres que trabalham, que são empreendedoras, empresárias, que têm seus produtos, seus serviços, mas mais do que isso, nós temos trabalhos, projetos coletivos, de impacto coletivo, como Márcia Mulher, como do Doando Vidas, como Trabalho Igual, Salário Igual, e tantos outros projetos. A gente sempre fala, né, que a BPW, ela não é um grupo só de mulheres de negócio, ela é muito mais, ela vai muito além, que os negócios são consequências, e onde a gente faz, sim, muito negócios. Então, venha participar da BPW, venha se associar à BPW, e vai ser um marco na sua vida. Faça como eu, né, que já sou uma associada há 24 anos e vale super a pena. Hoje nós temos a nossa BPW aqui no Brasil, já 50 anos da Beatriz e tantas outras, já temos quase 30 BPWs, então venha participar sim, e já entra na BPW procurando saber o que é Confam, e se ainda der tempo, se inscreva, você que ainda não é associada, mas você que é associada, não deixe de participar de jeito nenhum, já faça a sua inscrição e venha somar, venha se juntar a nós, que esse ano a Confam certamente vai ser mais uma Confam inesquecível. Ai, adorei. Adorei tua fala, tu sabe que eu já estava aqui analisando tudo, porque como tua mentorada em oratória e liderança, eu cuido. Beatriz, eu estava falando isso aqui, né? Isso a gente tem essas oportunidades também de conhecer o serviço de outras, né? Eu tive essa oportunidade de fazer com você um curso, não me lembro há quantos anos já, né? Uns anos atrás aí. E isso, você deu dicas, né, valiosas, isso vale para a vida. Então, eu falo assim, isso é muito importante, é muito bom. Então, toda vez que eu vou fazer uma entrevista, que eu vou conversar, que eu estou indo para o palco, eu vou com uma tranquilidade muito grande, porque você me preparou, assim como você prepara tantas outras mulheres para esse momento, né? Sou muito grata a você e tantas outras que a gente pode estar compartilhando as experiências de trabalho, isso é fantástico. É isso, né? É a gente compartilhar o nosso conhecimento, é algo que é fantástico. Eu sempre falo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar na BPW, a gente tem que fazer o nosso trabalho voluntário, que é o nosso diferencial, é o nosso legado que a gente deixa para esse mundo. Não passar só por aqui e cumprir nosso trabalho, nossas obrigações legais, que já é muito importante, mas o nosso trabalho voluntário, que é o nosso legado que a gente está deixando para as futuras gerações, e isso é muito importante, impactando e transformando a vida de tantas mulheres. Perfeito. Muito obrigada, Marisa. Amei conversar contigo. Eu queria mais tempo aqui, mas teremos outras oportunidades. Marisa, muito obrigada. Adorei.
Obrigada, Beatriz. Beijo. Beijo bem grande. E a ti que está nos assistindo agora, eu também quero te agradecer, porque a tua participação é essencial. Curte, comenta, segue o canal da BPW Brasil, o meu, Beatriz Perufo, no YouTube e também no Spotify, Muitas em Mim. Já sabe, vem comigo. Tô te esperando no próximo episódio. Beijo, beijo!